Alguns pontos. Fica mais fácil começar um negócio. A ideia dela é tirar amarras, tirar obstáculos que o empreendedor tem para iniciar uma empresa. Ela é um primeiro passo nesse caminho. Atividades das quais não decorra risco significativo, quer dizer, classificados como baixo risco, não precisam mais de alvará para funcionamento. A ideia é que elas possam ser, desde o momento inicial, elas já nascem regularizadas, mesmo sem qualquer tipo de autorização formal. Para outros negócios se busca também que qualquer tipo de autorização ou interação com a administração pública tem um prazo, por exemplo. Então, se o prazo a administração precisa estabelecer um prazo e cumpri-lo. Se ao final do prazo não cumprir, quer dizer, a autorização está dada, uma autorização tácita, que é um instituto já estabelecido em outras jurisdições, mas aqui não. A MP tenta proteger o empresário contra intervenções burocráticas que restringam sua liberdade de definir os preços de seus bens ou serviços. Essa liberdade de preço é um ponto bastante relevante da MP, porque o preço ele não deve ser visto só como uma facilidade de uma questão pontual. Tem sim a liberdade individual de você poder cobrar o que se entende justo pelo seu serviço e as pessoas já aceitarem. Mas isso tem uma relevância também grande para a economia, porque o preço é o grande instrumento de transmissão de informação sobre como os bens que são escassos, bens e serviços, quer dizer, os recursos escassos da sociedade, que é tempo, capital, enfim, capital em sentido amplo, mas assim, o tempo que as pessoas têm para trabalharem, os recursos que têm, o dinheiro, isso tudo é escasso. Então o preço é exatamente um instrumento de transmissão pelo qual a economia se organiza e se ordena através do preço. Outro ponto da MP que traz benefício para a economia é uma liberdade para a inovação. Então, bens e serviços que dependam de uma fase de teste, fazer experiência com certos produtos, serviços ou ambientes de negócios, quer dizer, isso ela busca instituir uma imunidade contra a intervenção de órgãos estatais para dizer que não, você não pode fazer esse teste porque pode gerar problemas. Então, assim, a ideia é que grupos restritos de pessoas, todas elas identificáveis, falam assim, eu aceito participar desse teste. Então, as empresas podem oferecer produtos gratuitamente e tudo mais, e nada disso, sequer que nada disso seja afetado por interferências externas ou mesmo internas daquelas pessoas se arrependerem, falar assim, entrarem com processo e tudo mais. A MP tenta melhorar a MP tenta aumentar essa liberdade. Outro ponto importante para a economia, central na economia, é um fortalecimento da maior liberdade nos contratos, quer dizer, o contrato visto amplamente, né, que é um instrumento de interação dos indivíduos, né, os indivíduos, nós nos organizamos ao lidar com os bens escassos, nós estabelecemos contratos. Então, essa tentativa que se dá por meio de uma maior vinculação das partes ao que elas voluntariamente aceitaram, ela é cara para a economia porque ninguém melhor que a própria pessoa para decidir como transacionar. Quer dizer, o contrato é central até para o florescimento da civilização, que é o que é refletido numa máxima clássica de Henry Maine, que fala que a história das civilizações tem sido uma evolução do status para o contrato. Quer dizer, então, se em formas de organização social
da antiguidade, você tinha o estamento, as pessoas que ocupam cargos, que têm posições vitalícias e hereditárias, e é assim que a riqueza era distribuída, em regra, e ela passa a ser, com o florescimento da economia, com o desenvolvimento das instituições sociais, as sociedades passam a se organizar cada vez mais por contrato, ao invés do status de Henry Maine. Então, o contrato é exatamente esse instrumento que ele cumpre essa função. Nós, ao nos estabelecermos na nossa convivência, a gente chega a acordos de vontade que, na medida em que eles afetem só nós, não tem uma razão pela qual deve vir uma lei, uma norma, especialmente normas infralegais, que são o objeto de alcance maior da MP, e restringir nosso acordo. Quer dizer, se a gente está em portas fechadas aqui e somos livres para fazer o que a gente quiser com tudo que é nosso, quer dizer, por que isso também não vale para quando a gente está negociando aquilo que é nosso, que decorre do nosso trabalho, decorre da nossa as N formas que compõem a nossa detenção de recursos de patrimônio. Quer dizer, a liberdade de interação pessoal é mais facilmente compreendida pelas pessoas quando ela se refere à liberdade de fazer uma amizade, de relações amorosas, relações corporais, e quando você transcende do corpo para aquilo que é resultado do uso do esforço do corpo, que é o patrimônio, aí fala assim, agora você não tem mais essa liberdade. Então, assim, por que ter o Estado invadindo nosso acordo privado? Eu gosto de imaginar que quando a gente está prestes a fazer um negócio entre nós aqui, arromba a porta um deputado com uma lei e fala assim, não, você não pode fazer isso. Por quê? Não, porque só está afetando, se só nos está afetando, porque deveria alguém, quer dizer, deveria vir uma lei votada por pessoas que não fazem parte daquela relação para invadir. Quer dizer, uma pessoa que não faz parte vem com um mandato exercido por uma pessoa que também não faz parte dessa relação dizer o que a gente tem que fazer da nossa própria vida. Isso é intolerável em qualquer... É facilmente compreensível que isso não deve ser tolerado, essa invasão. O elo mais fraco, ele vai ser mais bem servido se você tiver a liberdade dessa pessoa ingressar nas relações que lhe pareçam favoráveis à sua circunstância. Assim, a pobreza extrema, ela decorre da não participação no processo de mercado. Um negócio, para florescer, ele tem que seguir beneficiando todos aqueles que interagem com ele, tá certo? Uma empresa, ela vai ter lucro, que é o guia, quer dizer, a referência de eficiência econômica, de organização econômica no sistema de economia de mercado é o lucro. Então, o lucro decorre de que uma empresa esteja servindo a quem? Em primeiro lugar, os consumidores, porque é a fonte da receita. Então, quando se fala que a economia é importante, o desenvolvimento econômico para gerar emprego, o emprego é parte da questão. O benefício que uma empresa gera é o bem e o serviço que ela oferece. Essa é a criação da riqueza. Para a criação da riqueza, quer dizer, em cada interação que a empresa faz com o indivíduo, ele fala assim, eu vou comprar esse serviço ou esse bem porque é mais vantajoso para mim ter esse bem ou esse serviço do que o dinheiro que eu estou dando em troca. Esse dinheiro vai lá para a empresa poder se manter, ela precisa remunerar aqueles que trabalham para ela de uma maneira satisfatória para eles, ao longo prazo. Ela precisa também gerar lucro para os seus sócios, porque foram eles que puseram o capital lá dentro, né? Ou assumiram risco de pegar capital por dívida, mas enfim, elas precisam gerar lucro, precisam gerar remuneração vantajosa ao longo do tempo para
para os funcionários, geração de valor para os consumidores, como subproduto ela vai gerar tributos também, e enfim, todas as relações com fornecedores, ela também é consumidora dos bens dos insumos, enfim. A interação econômica ela enriquece todos aqueles que interagem na economia. A exceção é quem não está participando desse processo, está perdido num lugar lá sem saneamento básico, sem educação, fica naquela sinuca de bico, né? Não tem como sair dali, mas se ela fosse integrada ao sistema de produção econômica, mesmo que ela seja a parte mais fraca, porque tem menos condição de negociar, ela vai ingressar numa relação que, por mais que possa parecer degradante, é menos degradante do que estar desempregado, enfim, sem renda, sem nada. Essa que é a ideia. Sobre desigualdade, acho mais importante a gente tentar passar ideias que façam as pessoas se preocuparem mais com a pobreza extrema, com o esgoto a céu aberto, com a falta de educação básica, de recursos até para se alimentar, do que o incômodo que gera o iate do rico ou o jatinho. Porque o discurso da desigualdade, o que é o problema da sociedade não é a desigualdade, e sim a pobreza extrema. Quando a gente fala de desigualdade, muitas vezes a gente está se referindo a um fenômeno que é a pobreza extrema. A gente olha uma pobreza extrema, aquilo choca mais porque a gente está num estado de civilização que permite confortos materiais formidáveis, que a pessoa média hoje tem confortos tecnológicos e materiais que um bilionário não tinha no começo do século passado. Então pode ser que choque mais a pobreza extrema, já que o mundo está numa situação em que tanta gente pode ter confortos maiores. Mas o problema está realmente na pobreza extrema, e não o quanto que ela dista das maiores riquezas. Então, assim, o discurso de desigualdade, eu acho que é importante tentar desviar o discurso de criticar a desigualdade para se incomodar realmente com a pobreza extrema. Outro ponto bastante forte em que a MP busca ajudar o ambiente de negócios é o fortalecimento da separação patrimonial na atividade econômica. Ou seja, respeitar a regra segundo a qual, ao se estabelecer uma empresa para fazer desempenhar determinada atividade econômica, vai se usar um patrimônio segregado para aquela atividade, e só aquele patrimônio vai responder pelas obrigações da sociedade. Então, na hora em que uma pessoa decide abrir um negócio, ela fala o seguinte: quanto eu vou arriscar? Eu vou arriscar um determinado capital, que é o capital que ela, nas circunstâncias dela, acha conveniente, tem disponibilidade e quer arriscar. E como atividade econômica, pode dar certo, pode dar errado. E um ponto, o ponto essencial do direito comercial, direito das empresas, é essa regra segundo a qual o patrimônio é só aquele. Então, se a atividade der errado, um credor não vai poder ir ao patrimônio pessoal do sócio para exigir o cumprimento das obrigações dele. Isso, na minha visão, é um corolário da maior liberdade contratual e da maior força dos contratos. Porque você pode pensar nisso como uma cláusula de um contrato. Você, ao negociar com uma empresa que você sabe que ela adota uma forma de uma sociedade limitada ou de uma SA, por exemplo, você sabe, está escrito porque está na lei, que essa interação vai gerar direitos para você que só vão poder contar com aquele patrimônio segregado para cumprirem para você ter o seu direito satisfeito. Então você aceita isso ao interagir. E é visto também muito aceito como uma regra que estimula a atividade econômica, ou na medida em que não afugenta, né? Ela deixa de afugentar pelo risco
de comprometimento de um patrimônio maior do que você pode prever. Esse instituto, ele é violado, ele pode ser violado, você pode criar uma empresa e usá-la deliberadamente para enriquecer a si próprio sem gerar valor para as pessoas. Então, quando você rompe essa regra econômica, essa regra constitutiva até da economia de mercado, que você, para enriquecer, você tem que gerar valor para os outros, você pode, por exemplo, apropriar-se dos recursos que estão na sua empresa e dar um calote voluntário nos seus credores. E quando eles vão cobrar da empresa, não tem mais recurso e eles foram transferidos para o patrimônio dos sócios ou dos administradores em detrimento direto daqueles credores. Então isso é uma fraude. Fraude existe, sempre vai existir. Quando o credor, numa situação dessa, vai tentar reaver seu direito, a empresa vai não ter patrimônio e vai dizer o seguinte: sinto muito, mas eu quebrei, não tenho patrimônio para isso. E um instrumento que se desenvolveu no direito para isso é que o abuso desse direito, o abuso que o empresário faz do direito de ter a limitação patrimonial, o abuso autoriza que seja desconsiderada essa segregação patrimonial, que é a chamada distinção de personalidade, a personalidade jurídica, Então você desconsidera que há esse bloqueio da personalidade jurídica, que em inglês fala assim, furar o véu da personalidade jurídica, que é o véu que separa o meu patrimônio do patrimônio da minha empresa. Então, se eu violei essa regra, se eu peguei o patrimônio da empresa e transferi para mim, por exemplo, você vai pedir que as instituições, quer dizer, que o judiciário desconsidere essa limitação da personalidade jurídica para atingir o meu patrimônio pessoal. Isso, ok. O problema é que essa regra, do jeito que ela estava no Código Civil, ela vinha sendo muito deturpada por instâncias inferiores do judiciário. Então, os juízes em muitos lugares assim aplicavam essa regra à torta e à direito. Então, qualquer credor, em qualquer situação, apresentava uma justificativa de que não é justo, que eu não tenho o meu direito cumprido, eu tenho que ir no patrimônio do sócio. Sem que o sócio tenha usado de má fé, usado a empresa para lesar, ou apenas, às vezes, o negócio apenas não deu certo. Os juízes aplicavam a desconsideração da personalidade jurídica excessivamente em casos que não eram para ser, em casos em que ela não era para ser aplicada. O STJ, ao longo do tempo, desenvolveu uma jurisprudência para consolidar alguns conceitos que a lei prevê, e firmar uma jurisprudência que permitisse que aquele instituto fosse aplicado apenas em casos de fraude, apenas em casos em que realmente há uma deturpação da finalidade da empresa, em que os patrimônios se confundem, quer dizer, se o sócio trata o patrimônio da empresa como o do dele, é do caixa da empresa que ele paga tudo, as relações dele ou obrigações de outras empresas que ele tem, e ele não segrega aquele patrimônio na prática, então ele está abusando do direito que ele teria de limitar. Então esse é abuso de direito que tinha conceitos na lei, que é de desvio de finalidade e confusão patrimonial, mas sem definição. E houve ao longo do tempo maior definição pelo STJ, que esclareceu que realmente tem que ter havido má fé na utilização da pessoa jurídica, mas como no sistema brasileiro não tem efeito vinculante às decisões jurisprudenciais, então os juízes de instâncias inferiores continuam livres para aplicar a leitura que quiserem do artigo do Código Civil, que é o artigo 50. E isso é extremamente deletério para a atividade econômica, além de injusto, quer dizer, uma pessoa tem o seu patrimônio afetado sem ter dado causa a isso. Historicamente, no Brasil, os fundos de investimento se constituíram de uma maneira bastante particular, quer dizer, também existente de forma equivalente em outras jurisdições, mas aqui só tem basicamente a forma do condomínio. Então, o fundo de investimento aqui é só um condomínio, não tem qualquer limitação
de responsabilidade, então qualquer obrigação do fundo é obrigação dos cotistas. Então, se o fundo perde tudo que ele tem, o cotista é chamado automaticamente a aportar mais capital. Então, qualquer investimento que você faça num fundo de investimento não é aquele valor que você aportou que você está arriscando. É, em tese, todo o seu patrimônio. E a evolução razoavelmente espontânea do Instituto aqui no Brasil se deu por essa modalidade de condomínio, por N razões. Ela foi sendo aceita como vantajosa para o mercado, em parte também porque, não havendo uma regulação específica legal, quem tem competência para regular fundos de investimento é a Comissão de Valores Mobiliários, que historicamente assim sempre foi composta por quadros técnicos, razoavelmente bastante isentos assim de ideologias políticas dominantes no momento, quer dizer, com decisões das quais, por mais que se discorde, elas foram normalmente adotadas com uma sincera vontade de beneficiar todos os participantes do mercado. Então a CVM tem uma regulação boa, e a MP não quis mudar isso, ela quis apenas dar um instrumento que hoje a CVM não tem para fundos de investimento, que é a limitação de responsabilidade. Então o fundo de investimento agora passa a poder escolher dizer que neste nosso fundo a responsabilidade é limitada. Isso é uma escolha que vai caber aos indivíduos envolvidos nas suas situações particulares, porque como qualquer direito, ele custa, né? Então, ao transacionar com alguém, se você tem uma responsabilidade limitada, isso vai refletir no preço que você paga por qualquer que seja o objeto que você está negociando. Então, se um credor vai te emprestar dinheiro e você tem uma limitada com capital reduzido em relação ao crédito que você está pegando, o credor vai falar o seguinte: bom, eu vou ter quanto para executar, para poder me reaver? Se ele souber que tem a responsabilidade limitada, aquele patrimônio, aquilo vai estar embutido na taxa de juros que você vai pagar, porque é o risco de você inadimplir. É comum que uma pessoa, ao interagir com outra, se ela achar que aquele patrimônio é muito pouco para arriscar a transação que ela está entrando, ela pode exigir uma garantia dos sócios. Fala assim: olha, nesse caso aqui eu quero que você responda com o seu patrimônio inteiro. E você vai fazer se for conveniente. Da mesma forma, os fundos de investimento. Pode ser que haja fundos em que não interesse aqueles que o compõem, que todos tenham responsabilidade limitada, alguns tenham, quer dizer, diversas formas de organização econômica que existem ao redor do mundo, em que uns têm responsabilidade limitada, outros não. E isso agora passa a ser um instrumento para a CVM permitir que os fundos adotem, enfim. Outro ponto bastante interessante da MP para ajudar a economia e o empreendedor é a faculdade dada, agora a competência regulatória dada à Comissão de Valores Mobiliários para simplificar certos requisitos para que uma companhia vá ao mercado buscar financiamento por emissão de ações, por exemplo, ou debêntures. Então, assim, um fator que limita essa ida ao mercado é o conjunto de exigências que compõem até esse arcabouço burocrático que o empreendedor tem que vencer aqui para poder se estabelecer. Então, um negócio para valer a pena que uma companhia vá fazer uma emissão de ações ao mercado, ela tem que ser hoje muito grande para poder lidar com todos os custos que isso gera. E a MP dá agora à CVM a possibilidade de ela abrir mão de certos requisitos, liberar as empresas de menor porte. Para o seguinte: se você tem um porte menor, você não precisa seguir todas essas... ultrapassar todos esses obstáculos, vou diminuir os obstáculos, essas exigências burocráticas que são muito custosas, para que a empresa possa se financiar
diretamente com o público, que é um ponto muito bonito da MP, que é permitir que empresas menores possam buscar um financiamento realmente público. Uma particularidade terminológica também que a gente tem é essa questão, essa coisa de chamar de público o que é do governo. Então, quando a gente fala financiamento público no Brasil, a gente está falando de financiamento do governo. E você buscar o mercado como fonte de financiamento, quer dizer, o mercado de capitais, é uma forma de ter um financiamento realmente público. Esse conceito de financiamento público é até uma questão interessante aqui da história do Brasil, que explica um pouco por que o nosso mercado de capitais é pequeno relativamente ao tamanho da economia. Financiamento, quando uma empresa vai precisar de grandes volumes de capital para se financiar, e ela precisa ir pegar assim, quem tem dinheiro são as pessoas. Aqui no Brasil a ideia é de que o governo vai tirar primeiro o dinheiro da economia, esse dinheiro passa para o Tesouro constitui uma agência governamental, no caso do BNDES, e o BNDES, o dinheiro que ele tirou do povo, ele escolhe onde aportar na economia. Então, o governo escolhe quais são os negócios que merecem ser os destinatários do dinheiro que foi retirado. E por que o governo seria melhor para decidir onde arriscar esse dinheiro do que as próprias pessoas? Porque repara como não tem um alinhamento de interesse. O governo está, quem integra uma agência governamental está opinando sobre a chance de êxito de um negócio com o dinheiro alheio. Quando as pessoas que se organizam de maneira privada estão decidindo investir num determinado projeto, as pessoas têm um interesse maior, uma maior eficiência na avaliação do mérito do negócio e na chance de ele prosperar, porque estão opinando com o próprio bolso, né? Então, reduzir os custos para se buscar um financiamento diretamente com os detentores da poupança popular, ou seja, o povo, é um passo importante que a MP dá também para ajudar o empreendedor e a economia como um todo.